Bom dia aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger, escritor de terror. Assino as minhas obras como M. Krieger. Para quem não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Gostou do tema? Dê um joinha. E comente no final do vídeo sobre o que achou do vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o gênero ideal para a sua jornada literária. Daqui a pouco a gente começa. Como descobrir o gênero ideal para sua jornada literária como escritor ou como leitor. Isso serve para os dois parâmetros, certo? Aqui, eu sempre tenho o costume de dizer o seguinte, que tudo parte do ponto onde você tem uma certa preferência por um tal gênero ou por outro gênero. Cada escritor tem sua forma de escrita. Alguns são mais detalhistas, outros não tanto. Alguns enfocam nos detalhes, na descrição, outros nem tanto nos diálogos. Mas os dois são, cada um tem o seu estilo. E nessa busca de saber qual o gênero, nós temos que observar que é o seguinte, que primeiro é o autoconhecimento. Aqui você vai ler vários gêneros, romance, ficção, não ficção, filosofia, vários campos, várias literaturas, melhor falando. Aqui, aí, vocês vão ver, eu prefiro terror, porque eu gostei do King, gostei de tal, gostei daquele, de outro. Mas não gostei muito do Lovecraft, por exemplo. Por quê? Porque o Lovecraft, eu não coloco muito diálogo, e isso deixa a leitura mais cansativa. Porém, o gênero terror, ele é importante. Ele influenciou vários outros escritores, além de mim. Com isso, você tem que sentir, por exemplo, paixão e conforto na literatura que você está lendo e que você vai escrever. Tem que sentir aquele fogo da paixão e também um conforto para saber como desenvolver a sua história. Um exercício que eu sempre digo para os escritores iniciantes: sentam e começam a escrever à mão. Por quê? Porque ali tu vai começando a saber para onde, qual gênero você vai escrever. Aí, depois que você, com essa prática, vai passando para as outras formas. Por exemplo, tem escritores ainda que escrevem à mão. A caneta, penteiro, por exemplo, ainda tem. Por quê? Porque é a forma que traz mais conforto para eles. O segundo ponto de encontrar um gênero ideal é conhecendo o seu público-alvo. E isso faz com que, vou escrever terror, tá? Então vou ter que conhecer o meu público-alvo, que é do gênero do terror. É fácil? Não. É um longo caminho? Sim. Porém, aqui observa o seguinte: é um público que ainda está em crescimento. É um público que está em processo de crescimento. É um campo, um gênero que está em crescimento, como eu comentei aí, e facilmente consegues adentrar. Porém,
conquistar não é fácil. Aí aqui você vai ver, opa, no gênero terror, primeiro, vocês têm que ver o gênero na tua região, depois nível estadual, depois nível nacional. Fazer um mapeamento. Como podemos fazer isso? Via redes sociais, sim, de fato, é um caminho mais fácil. Hoje, o escritor, não existe mais aquele escritor que escreve de gabinete, escondido. Hoje o escritor tem que aparecer, se mostrar. Sem se mostrar, ele não cativa. Desculpa. Ele não cativa leitores. Ele tem que se mostrar presente. Certo? E nisso não é uma tarefa nada fácil. Como podemos fazer aparecer através de lives no Instagram, canal no YouTube, entrevistas aqui, entrevistas acolá. Porém, é um caminho árduo. Ok? O próximo segmento para descobrir que gênero literário que eu devo abordar. Aqui eu vou comentar sobre alguns deles. Por exemplo, o romance, mistério, ficção científica e a fantasia. E o terror. No romance tem aquele ar de entre dois personagens que se gostam, encontram desafios para se encontrarem, porque vai ter intrigas de um lado e intrigas do outro, mas os dois vão terminar bem. A história vai terminar tranquilo, show de bola. No mistério acontece um evento, mas quem cometeu o aspecto, por exemplo, o crime, não é revelado de início, mas sim com o tempo, com o desenvolvimento da história. É como se fosse uma investigação criminal, mistério. Uma escritora, para mim, é a escritora, é a Agatha Christie. Recomendo que leiam qualquer livro dela. São livros finos, rápidos de ler e sempre segue a mesma linha. Acontece um crime no início do livro, por volta de... São um livro de 220 páginas no máximo. E durante essas 220 páginas, no máximo, o leitor se envolve numa tentativa de descobrir quem é o assassino. Geralmente é aquele que ele não consegue imaginar de imediato. Como ficção científica, o próprio nome já está dizendo, ficção científica. Aqui eu cito o grande escritor Isaac Asimov. As séries como a trilogia como a Fundação, Eu, o Robô, Eu, a Lenda, entre outros dele. E a fantasia, Tolkien. Aqui, ficção científica geralmente tem um aspecto futurista. Aqui também posso citar a Júlio Verne, a volta do mundo em 80 dias, a viagem ao centro da Terra, viagem à Lua. São tudo temáticas futuristas, muito bem escrito. E o Júlio Verne escreveu numa época quando começou a surgir as primeiras evidências da modernidade. Preciso dizer uma coisa, não. É um grande escritor francês. E o fantasia, preciso dizer alguma coisa? Eu acredito que não. Por quê? Tolkien, alta fantasia.
Harry Potter, fantasia. Tem aquela sensação da magia, de de um mundo imaginário, entre outros elementos, criaturas. Tolkien, como até vou falar de novo, Tolkien, ele é um grande escritor, porém, às vezes a leitura dele se torna cansativa por causa que ele é muito detalhista. Ele conta a história da pedra, ele conta a história da grama, ele conta a história da árvore, ele conta a história por que aquele cara está indo para aquela direção. É um texto bem lento, muito bem escrito, porém se torna um texto cansativo para quem não está acostumado a ler Tolkien. Aqui Tolkien pode começar a ler pelo Hobbit, que acontece alguns anos antes da trilogia Senhor dos Anéis, que é A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. É possível encontrar volume único? Sim, é possível encontrar volume único. Certo? Aqui, gêneros. Romance, como eu comentei, mistério, com aquele ar de você tentar desvendar o crime durante a leitura, a ficção científica, elementos de um futuro longínquo, e a fantasia. Agora, híbridos e tendências. O que significa isso? Significa que hoje existe uma tendência de misturar gêneros. Romance com terror, romance com ficção científica, romance e fantasia, romance e mistério, mistério e ficção científica. Vamos fazer essa miscigenação de gêneros. Por quê? Por causa que os autores se sentem confortáveis com esses gêneros. E para dar um diferencial, eles fazem essa mistura, essa miscigenação de gêneros, melhor falando. Não gostei desse termo. E essa mistura, nós observamos que esses gêneros, esses gêneros misturados, é uma forma de atrair o público. Por quê? Porque o público vai dizer, tem um terror, tá? Mas o que tem além disso no livro dele? Nessa história. Ah, tá. Tem isso, isso, isso. Legal. Então vou ler para ver. E no gênero de fantasia, o que ele tem de mais? Mistura com mistura elementos do terror? Sim. Então vai ficar uma fantasia mais dark. Mais pesada, por exemplo. São tendências que podem dar certo ou não podem dar certo. Então essa miscigenação, essa mistura pode vir a não funcionar ou pode funcionar. Como podemos fazer isso para ver? Somente testando, somente escrevendo. Mas se está apresentando essa nova tendência, então nós temos que voltar para o tópico, conhecendo de novo o nosso público, o público-alvo. Por quê? Porque aqueles podem apreciar um terror, mas não podem apreciar um terror misturado com fantasia, por exemplo. Você vai ter que construir seu público-alvo. Ah, como se faz isso? Somente se apresentando, se mostrando. Tudo é um ciclo. Compreenderam aqui? Essa tendências é positiva? Eu vejo que sim. Por quê? Porque abrange, permite ao escritor trabalhar melhor a sua criatividade. Sim, permite ter
um trabalho mais aprofundado, por exemplo. Ele consegue elencar mais a história, certo? Vamos lá, continuando aqui. A importância do enredo. Por exemplo, no meu jeito de escrever. Tem um livro meu, O Homem Comum. Quando eu escrevi inspirado na Agatha Christie. Eu não foquei nos dilemas dos personagens, eu não mergulhei nos problemas psicológicos dos meus personagens, somente narrei o fato. O fato era o quê? Que aconteceram crimes, e nesse crime ocorreu um desenvolvimento de uma investigação. E nesse meio dessa investigação é que aconteceu o desenvolvimento do gênero, do enredo, melhor falando, desculpa. E nesse enredo seria o quê? Tentar descobrir quem é o assassino. Mas eu não disse quem era, e o leitor ficou com essa pergunta: quem é o assassino? Por quê? Porque eu não revelei o assassino. E esse livro foi inspirado no fato real. E até hoje, no fato real, eles não descobriram quem é o criminoso. Desenvolver um enredo não é uma tarefa fácil. Você precisa ter em mente que os eventos, por exemplo, no terror, não precisam acontecer de uma forma aleatória, mas sim de uma forma que surpreende o leitor, que leve-o para dentro da história. Quais são os gêneros que estão em alta? Gêneros que estão em alta. Hot está muito alto. É um dos gêneros mais lidos na Amazon. Fantasia e terror. São os 3 gêneros que estão mais em alta. E com isso, então seria bom, interessante fazer uma mistura entre o hot com o terror. Hot com a fantasia. Seria interessante. Como misturar os 3. Daria? Sim, com toda certeza. Vai atrair um público? Vai atrair um público. E muitas vezes o público pode não. Alguma parte do público dizer: não gostei do livro. Pensava que era uma coisa, mas foi outra. Pode acontecer isso? Pode. E vocês devem estar preparados para isso. E como podemos alcançar, destacar em um mercado saturado? O que significa isso? Tem gêneros literários que estão muito saturados, por exemplo, o hot. Porém, é o mais lido na Amazon. Como se destaque? Algo diferente. Tem que fazer uma jogada de marketing muito boa. Mostrar por que nessa jogada de marketing você é importante para ser lido. Tudo é uma jogada de marketing. Como fazer isso? Não tem uma ferramenta própria. Não tem uma receita pronta. Vai seguir essa receita e vai dar certo. Não, não existe isso. Porque para cada gênero, cada escritor tem uma forma diferente de alcançar isso. É fácil? Não. Então, aqui, para encontrar um gênero ideal para a sua jornada literária, nós temos que ter autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, buscar um aspecto que você se sente bem para escrever, conhecer o público-alvo, explorar os gêneros literários,
nessa exploração, fazer leituras de vários livros, de várias literaturas, como Gabriel Garcia Marques, que é um romancista, por exemplo. É uma leitura mais lenta, porém é um excelente escritor. Jorge Amado, por exemplo, também entra no romance. Aqui, vamos fazer essa miscigenação de gêneros para ver como acontece. Conhecer, ter em mente o rumo da história. E esse rumo pode mudar de acordo com as escolhas dos personagens, sim. Que isso vai ser um aspecto para o outro vídeo, para não ficar muito longo. E fazer uma pesquisa de mercado. Seria fundamental. E nessa pesquisa importante, pesquisa de mercado, é o que? Você tem que fazer o que? Analisar o mercado editorial, como ele está. Ver quais são os gêneros que tem em alta, como eu já comentei anteriormente, e elaborar uma estratégia. Pronto. Só isso? Não. Depois disso, é correr atrás da máquina. Para quem assistiu o vídeo até agora, fico muito agradecido. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Gostou do tema? Dá um joinha, que isso vai ajudar o crescimento do meu canal. Se não é inscrito, se inscrevam, como já comentei agora no início. E comentem sobre o tema do vídeo. Um forte abraço, até mais. Toda sexta-feira tem novo vídeo.